Todos e todes. Quero dar boas-vindas aos nossos admirados palestrantes que generosamente reservaram um espaço em suas agendas para dialogar a respeito desse tema de tamanha importância em nossa sociedade e agradecendo a quem está nos assistindo pelo interesse e atenção. Inicialmente, registro a ausência da Bruna Silva, mãe do estudante Marcos Vinícius, de 14 anos, morto por policiais na favela da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, a caminho da escola e vestido com seu uniforme escolar. Bruna passa agora por um momento difícil no processo sobre a morte de seu filho, a realidade que não se apresentava quando do convite para a participação nesse evento. Sua ausência é justificada e diretamente relacionada com o estigma penal decorrente do racismo institucional do nosso sistema de justiça. Esse evento integra o processo de preparação e realização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, a se realizar no Brasil do dia 21 a 26 de setembro de 2021, e que resulta da união de várias entidades progressistas formadas por integrantes do sistema de justiça, a saber, os coletivos Transforma MP, Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, Associação Juízes para a Democracia, Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, Coletivo Defensores e Defensores Públicos pela Democracia e Movimento Policiais Antifascistas, que, frente aos ataques ao Estado Democrático de Direito no Brasil e na América Latina, e em outras partes do mundo, sentiram a necessidade de somar esforços para criar iniciativas conjuntas de resistência. Motivados pelos fóruns sociais mundiais, essas organizações buscaram ampliar contatos e agregar novos movimentos e organizações para, num primeiro momento, promover um espaço de encontros e compartilhamento de percepções e informações, e, num segundo momento, buscar construir condições para ações concretas e coletivas frente à desafiadora conjuntura atual. É o que consta da carta convocatória do Fórum Social Mundial. É nesse processo, repito, que se insere esse nosso evento, promovido pela Associação Juízes para a Democracia, a qual eu orgulhosamente integro e represento nessa live, entidade que completou nesse ano de 2021 30 anos de idade e nasceu com o objetivo e o destino de efetivar os direitos humanos e os valores democráticos expressos na Constituição da República. Hoje, nossa missão segue a mesma, resistindo contra os retrocessos sociais que nos assombram. Iniciaremos nossa conversa falando de racismo estrutural, sobre o qual vou meramente fazer uma introdução para simples contextualização em respeito à legitimidade dos palestrantes, que falarão com muito maior autoridade sobre o tema, para o qual não tenho lugar de fala, embora eu, pessoalmente, e a AJD, nos somemos e queiramos fazer parte das lutas antirracista, antimachista, anticapitalista e, consequentemente, antifascista, que convocam toda e qualquer pessoa e entidade que queira construir um mundo mais igualitário. Podemos superficialmente dizer que desde os sequestros dos povos africanos, traficados em porões de navios para servirem de mão de obra escrava, o racismo estrutura a sociedade brasileira, arraigado em sua forma de se organizar e nas relações sociais, impondo aos negros e indígenas todos os piores ônus das desigualdades decorrentes da dominação e da exploração típicas do sistema capitalista. O racismo estrutural está na raiz da criminalização, não de condutas, mas de pessoas. O negro é o primeiro suspeito de um furto. Um grupo de jovens brancos rindo e falando alto na rua jamais provocará uma abordagem policial. Os catálogos de fotos das delegacias estão repletos de rostos negros. As cadeias estão abarrotadas de jovens negros. Os negros somente excepcionalmente exercem cargos de comando. A regra é a de exercerem funções subalternas. Isso é racismo estrutural.
E o racismo estrutural, evidentemente, impregna o sistema de justiça, o Estado, o ordenamento jurídico, e estruturalmente burgueses, na medida em que são perpetuadores das relações de opressão inerentes ao capitalismo, criando obstáculos ao acesso aos direitos. Porém, é ilegítima a negação de direitos reivindicados pelos subalternizados. Assim como, igualmente, é ilegítima a criminalização de condutas que sempre se destinam à segregação do mesmo grupo da sociedade, os jovens, pretos, pobres, periféricos e favelados. Adotando o pensamento deslegitimante do sistema de justiça, Barata demonstra que o caráter estigmatizante do sistema jurídico criminal deve ser concebido como uma construção social em que se faz presente a tensão entre os interesses das classes dominantes e os interesses das classes subalternizadas. O autor lança a luz sobre a seletividade do sistema burguês e afirma que as classes subalternizadas são, na verdade, aquelas selecionadas negativamente pelos mecanismos de criminalização. Em outras palavras, dado o racismo que estrutura nossa sociedade e, consequentemente, nosso sistema de justiça, o povo preto é selecionado negativamente no âmbito criminal, estigmatizado, marcado para o apartheid social e o emparedamento de toda uma geração de jovens a quem se só nega a oportunidade de vida digna. Nessa linha de pensamento, a ilegitimidade do sistema jurídico burguês, segundo Zaffaroni, decorre e se revela de um descompasso entre a legislação e as relações de poder concretas na sociedade, chamando atenção para o fenômeno do constitucionalismo formal com ditadura real, tão conhecido na América Latina e cujo terrorismo de Estado promove a ruptura entre a realidade e a normatividade. É o braço de força estatal cometendo crimes. Conclui Zaffaroni, torna-se óbvia a impossibilidade dos setores populares e despossuídos de nossa região marginal depositarem algum nível de confiança num direito assim concebido. A deslegitimação dos sistemas penais resultou de um processo de empobrecimento filosófico do discurso jurídico penal, que permitiu a sobrevivência de concepções ultrapassadas, autoritárias e excludentes. Não é à toa que, na atual quadra histórica, presenciamos a ascensão do fascismo, que carrega a bandeira da morte e do extermínio institucionalmente defendida pelo atual ocupante da presidência da República, o que se revelou ofuscante com a pandemia, em que houve uma inquestionável escolha do extermínio como política de governo. Feita essa introdução, de certa forma apaixonada, eu quero passar a palavra aos palestrantes e queria fazer uma provocação. Eu quero começar pelo René Silva, que é editor-chefe do jornal Voz das Comunidades, fundou o Voz das Comunidades no Complexo do Alemão aos 11 anos de idade, foi roteirista na Malhação Conectados em 2011, novela Salve Jorge, 2012, 2013, consultor do programa Esquenta. Palestrou em Harvard em 2013 sobre o Twitter como plataforma de comunicação entre a favela e o poder público. Recebeu o Prêmio Mundial da Juventude na Índia. Recentemente foi nomeado como um dos 100 negros mais influentes no mundo, pelo trabalho desenvolvido no Brasil. René, eu gostaria que você falasse sobre o racismo estrutural, como você enxerga esse racismo estrutural, né, dentro da sua vivência, da vivência da favela, e o que você tem para trazer para a gente? Opa, boa noite, gente. Já quase boa noite, né? Boa tarde ainda. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz e honrado de estar aqui hoje debatendo com vocês. Infelizmente, a Bruna não pôde estar conosco nessa tarde, mas fico feliz de poder estar compartilhando um pouco sobre a nossa vivência, sobre a nossa realidade, né?
Eu, enquanto jovem negro favelado, que me vejo a todo momento morrendo, né? Porque quando a Kathleen vai, quando o João Pedro, quando os jovens, o Matheus, agora recentemente, quando os jovens negros favelados se vão, acho que é um pedaço da gente que está indo junto. Porque a gente tenta fazer de tudo para não virar uma estatística, para não ser uma estatística, porque os jovens negros que morrem no nosso país a cada 23 minutos, infelizmente, acabam entrando numa triste estatística do nosso país, que é o jovem negro morrendo a todo momento. Então, eu fico, sim, muito, muito triste quando vejo esse tipo de situação acontecendo dentro das favelas, dentro dos espaços. E quando a gente para analisar, né, o racismo estrutural, quando a gente para entender isso tudo, o que não é de agora, né, é dos anos passados, é de muito tempo, e do quanto tanto o poder público quanto a grande mídia contribui cada vez mais para que isso continue perpetuando, é muito triste. Porque a grande mídia e o poder público tem e deve, na verdade, mostrar que o jovem negro ele pode ser o que ele quiser, ele deve ser o que ele quiser, ele pode construir o que ele quiser. A Kathleen, por exemplo, ela tinha acabado de se formar em moda, estava trabalhando numa loja. O Matheus tinha um sonho, né, de ser oficial. Tinha vários sonhos que acabam sendo perdidos no meio dessa história toda da violência. Eu estava falando agora há pouco, numa outra conversa, que essa desigualdade começa, essa realidade cruel que nós vivemos começa a partir do momento em que a sociedade que tem condições quer discutir sobre meritocracia. Quando se fala de meritocracia num país desigual, num país em que a democracia não é para todos, o acesso não é para todos, você está sendo muito egoísta da sua parte. Porque como você vai discutir meritocracia num país onde uma criança de 6, 7 anos de idade aprende a se esconder de um tiroteio, aprende a diferenciar um tiro de fuzil, de pistola, bomba, granada, todos esses tipos de sons que a gente ouve no dia a dia da favela. Aprende isso tudo antes de aprender a ler e escrever. Antes de ter acesso a um livro, ela já sabe o que é um tiroteio, ela já sabe o que é um caveirão, ela já sabe o que a polícia representa dentro da favela. Então, a nossa realidade, a nossa desigualdade, né, o racismo estrutural, isso tudo, é muito grande. Quando a gente vê que um jovem, como a Dona Simone mesmo acabou de relatar sobre isso, um grupo de jovens brancos, ele não vai ser perseguido. Em qualquer lugar da cidade, pode estar dentro da favela ou fora da favela. Né? O racismo estrutural é tão bizarro, é tão inacreditável, que eu tenho amigos, jovens, favelados, que são brancos, e muitas das vezes estão dentro da favela, que a polícia, por ser branco, acha que é uma pessoa de fora da comunidade e trata de forma diferente esse jovem branco, mesmo ele sendo do mesmo território que eu. Então, não é só o preconceito com o território, não é só o preconceito com a pobreza. O racismo estrutural, ele vem de muitos anos, não é de agora. Infelizmente, a gente fica cansado de protestar. Nos últimos atos, eu ouvi de muitos amigos, de militantes, de muitos ativistas dizendo: eu não vou mais para ato, eu não vou mais. Não adianta a gente falar, gritar, mostrar, se nada acontece. A lei nesse país não se cumpre. As coisas não acontecem. Né? A gente está aqui enxugando gelo o tempo inteiro, porque a gente tinha acabado de sair do protesto da Ágata, aí depois vem João Pedro, e depois vem
Mateus, Pedros, enfim, vários outros jovens, crianças morrendo dentro das favelas, né? E invertendo os valores da sociedade, que na verdade o filho enterrando uma mãe, a mãe está enterrando os filhos, as mães estão enterrando seus filhos. E qual é o perfil dessa mãe? É a mãe preta, é a mãe favelada, é a mãe que, infelizmente, ainda hoje tem que trabalhar como empregada doméstica em vários espaços para sobreviver com um salário que não é digno para o que o serviço que é oferecido. Então, a nossa realidade do nosso país, infelizmente, nós ainda estamos vivendo um país colonial, né? Não estamos vivendo um país do século XXI. Nós não avançamos junto com a tecnologia, nós não avançamos junto com os outros avanços que aconteceram. Né? O carro já anda sozinho e a gente ainda tem problemas de policiais que confundem um guarda-chuva ou um saco de pipoca com uma arma, por exemplo, um celular com uma arma. Então, infelizmente, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, como vai acontecer. É verdade. Assim, eu queria só chamar a atenção, Renê, é que os policiais também, em sua maioria, são negros, em sua grande maioria. Eles também morrem nessa guerra contra a droga, ou seja, assim, é um racismo estrutural, o racismo é tamanho que o próprio policial que escolhe o negro para prender, para abordar, é o policial que está ali, que vai morrer também, e é um negro, é mais uma pessoa, né, dessa estrutura toda. Ou seja, não, é impressionante como a história se repete. A gente volta lá à época dos escravos, em que havia os negros que eram os capitães do mato, que caçavam escravos. Continua a mesma coisa. Estruturalmente, a sociedade não muda, né? Não há uma mudança. Muito legal suas observações. Vou continuar essa conversa. Vou pedir para o João Marcos, que é João Marcos Buch, que é meu amigo, meu companheiro de luta, que é membro da JD também, mestre em ciência jurídica, área de concentração hermenêutica e principiologia constitucional, especializada em criminologia e política criminal, especializada em direito contemporâneo, formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado, juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, titular da Vara de Execuções Penais de Joinville, membro da Associação Juízes para a Democracia, escritor de inúmeros livros, artigos, dentre os quais A Solitude das Cidades, Execução Penal Aplicada, Anotações para Redução de Danos, e Um Juiz na Era do Ódio. Meu amigo querido João Marcos, você que é juiz de execução penal numa cidade do sul do país, né, da região sul do país, uma região que nós temos assim uma concepção de que é uma região loura, de olhos azuis. A sua população carcerária é loura de olhos azuis? Como você pode, a partir da sua experiência de juiz de execução, o que você nos traz a respeito desse nosso tema? Seu microfone está desligado, João. Oi, ele estava ligado, alguém desligou. Obrigado por avisar, Claudinha. Oi, Simone, Cláudia, muito bacana estar aqui num evento tão importante, preparatório ao Fórum Social Mundial, e especialmente com a possibilidade de ouvir o Renê. Renê eu já lhe conhecia, né, através das mídias, e eu posso lhe dizer que é muito forte ouvir você, e continue sempre, porque hoje aqui eu
te ouvindo. Eu nunca tinha ouvido você pessoalmente. Para mim já foi tudo, já ganhei o dia por ter te ouvido com essa sua voz tão potente e tão impactante. E, enfim, o tema é árduo, é muito difícil, né? É muito difícil. Todos os dias, eu estava comentando que parece assim, a gente tem que ter na cabeça que é cada agonia no seu dia. Cada agonia no seu dia, porque todo dia tem uma agonia muito forte, muito grande. E só que eu, como juiz da execução penal, sentindo essa agonia diária, o mínimo que eu posso fazer é continuar ereto, com a cabeça para frente e fazendo o meu trabalho, que deve ser feito, e não há outra opção, senão fazer o meu trabalho de tentar garantir a Constituição e garantir condições mínimas de vida para as pessoas que estão presas. Como eu digo que cada dia é uma agonia, porque, por exemplo, hoje, com todo respeito, eu tomei conhecimento, eu recebi oficialmente uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que diz o seguinte, que nas arquiteturas dos presídios devem ser retiradas as fontes de energia e tomadas de todas as celas, sob a justificativa de que, assim, não será possível carregar telefones celulares. Ora, e ora. Pisem nas prisões, olhem como são as prisões, vejam que existem prisões que são de terra batida, de que os presos dormem em tocas, onde eu já estive, eu não vou citar aqui para não caracterizar, presos que convivem com necrotérios ao seu lado, presos que não têm sequer água. Como que você vai falar tirar fontes de energia? Primeiro que a metade já não tem. E aqueles que têm, eles precisam daquela energia para esquentar a água do chuveiro. No sul do Brasil é frio. É terrível. E querem tirar água quente. Querem tirar a iluminação, porque as celas não têm a iluminação aquela sei lá, de uma cela onde não há fonte, que vem a luz automática. Não, são lâmpadas, são fios. Então, assim, com todo respeito, mas me parece que são pessoas que não têm a noção do que acontece na realidade do cárcere. Mesmo porque faz muito tempo que as visitas familiares estão suspensas em vários estados da federação e continuam se encontrando telefones celulares lá dentro. Então, será que não seria o caminho não seria investigar com inteligência como que esses celulares estão entrando lá dentro? Mas, enfim, essa é uma agonia de cada dia, entende? Agora, com referência a essa situação grave de racismo estrutural, Simone, Cláudia, Renê, o que eu quero dizer para vocês é assim: o judiciário brasileiro é branco e racista. O juiz brasileiro é branco e racista. E nós temos que reconhecer isso. Nós temos que finalmente elaborar isso. Porque eu tenho desconstruído o racista que habita em mim ao longo dos anos, e não foi o judiciário que me ensinou como desconstruir. Não foi. Felizmente, eu tive uma estrutura familiar, eu branco, que nunca sofri de racismo, tive uma estrutura familiar com uma oportunidade atrás da outra, e aí o René falou da meritocracia. Ora, como eu posso dizer que eu tive o mérito de me tornar juiz se eu tive uma oportunidade atrás da outra? Todos os dias da minha vida, desde que eu nasci, eu tive oportunidades. Uma atrás da outra. Quando eu não aproveitava aquela oportunidade, no dia seguinte vinha uma nova. E no dia seguinte vinha uma nova. E o tempo todo. É claro, existe uma dedicação. De estudos, de aproveitar as oportunidades. Mas eu não posso aceitar o discurso da meritocracia nesse país que é absolutamente abissal socioeconomicamente.
né? Então, só que esse entendimento, esse pensar, não foi, infelizmente, dentro do Poder Judiciário que eu recebi. Isso vem da história de minha vida, né? Esses tempos eu fui no Museu Afro-Brasil em São Paulo, antes da pandemia. É um museu lindíssimo, porque fica no Morumbi. É um museu lindíssimo que você pode ficar ali dias visitando, o Museu Afro-Brasil, porque ele conta toda a história das populações negras desde a África, desde o sequestro, mas não fica só na questão da escravidão, fica mostrando a cultura do negro, a sua ancestralidade, a literatura, a pintura, a música. É lindo o museu. E é claro que é um museu que mostra a gravidade do racismo. E lá, numa determinada parede, tinha umas argolas. E essas argolas de ferro, elas tinham diâmetros menores e maiores. E elas serviam para avaliar o preço do negro que chegava no Brasil, nos portos. Então, ele subia naquele tablado e ali, com aquela argola, era medido seu tornozelo e o preço do negro era conforme o diâmetro dessa argola. Se o diâmetro fosse maior, o preço seria maior, porque supunha-se que aquela pessoa tinha poder de tração e de força maior do que o negro que tinha uma canela mais fina. Então, o negro com canela mais grossa valia mais. Eu lembro, muito bem lembrado, eu sei porque aquela imagem no museu me impactou, porque eu lembro, quando criança, amigos do meu pai conversando num churrasco qualquer, e eu ouvi a expressão: negro de canela fina não vale nada. E eu fiquei pensando, eu tinha 6, 7 anos, eu fiquei pensando, mas como assim? Por que será que ele está falando negro de canela fina não vale nada? Eu, na minha infância lúdica, eu pensei, não, talvez porque ele tenha mais velocidade, ele consiga correr e fugir da escravidão. Assim, eu já tinha mais ou menos na minha cabeça que o negro era escravizado. E ora, é isso. Ali, uma argola de 300 anos atrás, até hoje, faz com que você ouça pessoas falando negro de canela fina não vale nada. Isso está impregnado em nós. E isso foi impregnado em mim. E eu tenho que desconstruir isso diariamente. E mais do que como cidadão, eu tenho que desconstruir isso diariamente como juiz de direito. E, infelizmente, não é isso que eu vejo. E, olha, eu me sinto honrado em pertencer ao Poder Judiciário. É a casa que eu escolhi para exercer a minha profissão. Eu tenho satisfação em ser juiz de direito, mas isso não me torna imune ao fato de eu ver a realidade do Poder Judiciário e tecer críticas ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, infelizmente, é racista, machista, patriarcal, tudo mais, mas especialmente racista, ao ponto de que você não vê negros como juízes, né? É uma minoria muito grande. Em Santa Catarina, basicamente, devem ter meia dúzia de juízes negros. E aí, como eu também faço parte da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da IFAM, que visa trazer um pouco de ética e humanismo na formação dos juízes para despertar esse senso crítico, quando eu faço as formações para falar sobre sistema prisional, carcerário, eu também falo sobre a questão do racismo, e lá eu encontro. Agora eu tenho encontrado jovens juízes negros e negras, juízas e juízes que vieram de uma vulnerabilidade e, através das cotas, tornaram-se juízes. E, como formador, eu tenho acesso às provas
já de antemão, para evitar o preconceito que insistem em dizer, foram aprovados entre os primeiros colocados. Então, quando eu digo proveniente de cotas, é das cotas universitárias. E eu tive uma aluna juíza que disse: professor, eu tinha 17 anos, ela é negra, eu tinha 17 anos, eu trabalhava numa loja como vendedora e uma amiga falou para mim: fulana, você que sempre gostou tanto de discutir e falar sobre leis, vai lá naquela faculdade que tem cota. E ela falou assim: não, mas eu não sei, eu não vou passar, eu não vou conseguir acompanhar. Vai sim, vai que você consegue. E ela falou: professor, eu fui. E hoje eu estou aqui. E hoje eu sou juíza de direito. Então, só que esses casos são muito excepcionais ainda. Não, e o cuidado que nós temos que ter, e aí eu ouço colegas falando: não, mas se tem um caso desses, então qualquer um pode, basta querer. Não é assim, o próprio René falou. Você todos os dias tem que lutar para não ser morto. Então, o que eu queria dizer assim, eu vejo um racismo estrutural, o judiciário é produto da nossa sociedade, e como ele é produto de uma sociedade estruturalmente racista, o judiciário também é racista. Só que está na hora de nós reconhecermos isso e nós começarmos a elaborar esse racismo que impregna o nosso sistema, para quem sabe, não sei se nós veremos esse tempo, quem sabe daqui a um tempo nós consigamos ter uma igualdade material, democrática, dentro do Poder Judiciário, no que se refere às populações negras ocupando devidamente, como sempre deveriam ter ocupado, esses lugares. Inclusive, a história tem que resgatar as personalidades fortes que foram fundamentais para a construção da nossa civilização. E uma delas é o Luiz Gama, que haverá um filme agora que vai ser lançado e que não se fala nele nas escolas, na educação. Então, isso também, eu sei que é muita coisa, acabei sendo prolixo, mas eu quis fazer uma abrangência disso aí para dizer que esse é o juiz brasileiro. E que se a gente não abrir os olhos e começar a elaborar isso de uma forma crítica, o futuro vai nos cobrar como nós cobramos, não sei, como nós cobramos do Terceiro Reich da Alemanha nazista. Nós seremos cobrados. E nós temos que começar a fazer por merecer. Eu, Claudinha, Simone, todos nós. Todos os juízes, tá? Mas era isso. Obrigado. Vamos lá, vamos em frente. Maravilhoso, João Marcos. Então, que você demonstrou o que eu tentei falar lá no início, que é verdade. O Poder Judiciário, ele reflete a classe dominante, né? É um poder. Né? Numa sociedade capitalista, o poder não ia ser entregue à classe não dominante. Né? Então, assim, é uma questão assim, de classe mesmo, de oportunidade. O juiz de classe média que tem oportunidade de estudar, né? O estudante de classe média tem oportunidade de estudar, que vem para o Poder Judiciário imbuído da sua concepção de classe, de raça, juiz branco, classe média, entra no Poder Judiciário para manter as relações como elas estão verticalmente organizadas, né? De subalternalização, de dominação dos brancos capitalizados sobre os não brancos descapitalizados. E, assim, eu gostaria de trazer alguns exemplos para essa rodadinha, alguns exemplos que assim, têm povoado, têm ocupado os nossos noticiários, principalmente cariocas. Semana passada, aconteceu um caso assim, muito peculiar. Um casal, a moça tinha vendido a bicicleta, eu não entendo de bicicleta, mas, pelo que eu entendi, ela prendeu a bicicleta dela com um cadeado
E alguém foi lá, rompeu o cadeado. Alguém não, uma pessoa que já encontraram quem foi pelas câmeras. Foi lá, rompeu o cadeado e levou a bicicleta dela, certo? Eles vieram procurando a bicicleta, encontrou um homem negro com a bicicleta esperando, não sei se era namorada, esperando alguém. Estava em pé com a bicicleta. O rapaz abordou, o namorado abordou o rapaz, pegou o cadeado e quis abrir o cadeado com a chave, viu que não conseguiu abrir. Aí o menino começou a filmar. Não, você tentou abrir, não, é porque eu confundi, é igual da minha namorada. Ele achou que o rapaz, porque era negro, tinha furtado a bicicleta dela. Só que quem furtou a bicicleta dela foi um branco, foi uma pessoa branca, loura, de olhos verdes, pelas câmeras. Mas a primeira pessoa que eles suspeitaram de ter sido furtador era o negro. E agora esse homem negro está sendo investigado por receptação, porque comprou essa bicicleta num site de classificados, apresentou documento, não tinha nota fiscal, porque quem é que compra de classificados com nota fiscal? Ninguém compra. Está compreendendo essa inversão completa? E essa inversão a gente vê nas nossas salas de audiências. Por exemplo, o Ministério Público tem coragem de oferecer denúncia de homicídio, tentativa de homicídio, a vítima, policial militar. O réu, um homem negro que levou tiro, que foi ferido, que foi parar no hospital. Não tinha tiro Isso acontece muito, tá? Não tinha tiro na viatura, os policiais não levaram tiro nenhum, quem levou tiro foi o réu. E ele era o réu, ele não era vítima. Essa inversão, né? Essa criminalização, ele não há uma criminalização de uma conduta, há uma criminalização das pessoas, porque elas são negras. E aí a gente chega aos autos de resistência, né, que legitimam o extermínio, legitimam a morte das pessoas. E a gente chega às chacinas, que são uma realidade que não são raras, gente. Nós pensávamos que as chacinas eram coisas que aconteciam lá atrás nos grupos de extermínios, e agora, no Jacarezinho, nós tivemos a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Mais de 20 pessoas mortas. Mais de 20 pessoas mortas. E, mais uma vez, a justificativa na imprensa, e aí, Renê, que eu queria falar um pouco dessa abordagem também pela imprensa. A própria imprensa, a mídia hegemônica, ela já vem com essa justificativa, são investigados, era para cumprir mandado. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre o que você tem para trazer para a gente a respeito dessa chacina do Jacarezinho. A nossa visão é de que, assim, eu tenho uma visão, assim, depois de ler alguns textos, algumas notícias, de que essa ação do Jacarezinho ela tem íntima ligação com outras ações da Polícia Militar no Brasil, de enfrentamento, de descumprimento. Essa, por exemplo, foi um descumprimento afrontoso a uma decisão do STF. Né? No Recife, teve ataque aos manifestantes sem ordem, aparentemente sem ordem do governador, a ordem da própria Polícia Militar. Então, assim, eu tenho uma impressão de que, para muito além do extermínio que corriqueiramente tem acontecido, há não sei, no momento, um momento realmente de extermínio intencional, como uma ação política da Polícia Militar. Qual a sua visão, Renê? Tá desligado. Opa, agora ligou. Então, quando a gente fala
sobre o racismo estrutural, e quando a gente para analisar o caso do que aconteceu na favela Jacarezinho, em que aconteceu, inclusive, aqui durante a pandemia, no Complexo Alemão, também outra operação dessas, que a própria mídia vende como uma operação de sucesso, né? Foram apreendidos isso, aconteceu isso, e tantos mortos, todos tinham envolvimento, não sei. Isso é sempre vendido pela grande mídia. Então, eu acho que a partir do momento em que a grande mídia ela vende essa ideia junto com a polícia, junto com o Estado, ela também contribui muito para a formação da sociedade. A sociedade, ela forma opinião a partir do que ela vê na mídia, o que ela está vendo na televisão, o que ela está ouvindo no rádio, o que ela está lendo no jornal. Ela não concorda 100% com tudo que é dito em todos os lugares, obviamente. Mas a sociedade, ela pega recortes de cada lugar. E se esse lugar está me dizendo que isso aconteceu e foi legítimo, aconteceu dessa forma e ponto final, a sociedade vai acreditar. Essa é a minha crítica o tempo inteiro. É isso que eu estou falando há muitos anos. Porque quando eu vou numa palestra, principalmente com crianças e adolescentes que são mais inocentes, que perguntam sem medo, eu já ouvi perguntas. Eu já fui numa empresa em São Paulo, uma grande empresa de tecnologia, fazer uma palestra em São Paulo, em que o público eram os filhos dos funcionários. E aí os filhos dos funcionários, que, enfim, são classe média, que tinham umas condições muito boas, etc., perguntaram para mim na palestra. Perguntaram, era até o Dia das Crianças, era um evento de Halloween, aí tinha palestra, aquela coisa que as empresas grandes, startups, vão lá e fazem. E aí uma das crianças perguntou para mim, todo mundo que mora lá é bandido? Porque eu vejo na televisão. E aí me perguntou. E aí eu fui educadamente, obviamente, era criança, respondi, expliquei, falei de uma maneira que a criança pudesse entender, uma maneira ali, né, que eles pudessem entender. Falei sobre porcentagem, falei sobre... Porque é isso. As pessoas, a sociedade como um todo, ela forma uma opinião, querendo ou não, a partir do que é dito na mídia, a partir do que... É isso, a sociedade age dessa maneira, a gente age dessa maneira, como a mídia diz. A gente tem opinião, seja contra ou a favor, mas a gente se baseia no que é dito na mídia. Se a mídia não disser hoje, quantas pessoas morreram de Covid, nosso subconsciente vai dizer que não morreu ninguém de Covid hoje no país. Independente de qualquer coisa. Isso é automático, isso já acontece no nosso subconsciente. Então, a formação da sociedade, a formação de opinião da sociedade, ela passa muito pelo como a grande mídia narra. Eu estava observando esses dias, numa reportagem, eu até achei interessante como o editor-chefe, a editora-chefe, colocou essa reportagem. Isso muda completamente a visão da sociedade sobre isso, exatamente isso que a gente está falando. Era a reportagem sobre um menino, o Matheus, que morreu no Complexo da Penha. Depois eu mando o link para vocês, a reportagem do RJ2. E aí, o que acontece? Sempre na mídia é colocado a voz das pessoas, a voz da líder, né? E a última fala era a polícia. A polícia é a última fala. Isso, as pessoas podem achar que é bobeira. Não, gente, isso decide completamente o que o telespectador está pensando. E aí, essa reportagem, eles fizeram totalmente o contrário. Eles colocaram a fala da polícia e já tinha uma entrevista que tinha sido feita com a mãe, com a avó e com o pai mais cedo, e eles perguntaram exatamente o que a avó, a mãe e o pai disseram para o porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ivan Blas. Perguntaram exatamente. E aí, quando eles foram organizar essa reportagem, eles colocaram a fala do policial, dizendo, nós socorremos a vítima, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a mãe fala, mas eles não socorreram, a gente que teve que ir de carro. Então você dá ênfase, a forma como a narrativa é construída na mídia, você diz exatamente o que você quer passar para o seu público.
né? Tudo, a construção da reportagem, às vezes pode parecer algo bobo, pode parecer algo simples, mas não. Quando teve aquela reportagem, eu lembro que foi tema de TCC de várias pessoas, quando a Marielle morreu, teve uma reportagem no Fantástico falando sobre o caso Marielle, noticiando tudo, e a reportagem seguinte era sobre o armamento no Brasil, sobre a liberação de armas. Então, isso influencia diretamente no comportamento da sociedade, isso influencia diretamente em tudo. Então, a maneira como a grande mídia narra e fala desses territórios, fala da favela, fala do preto, do favelado, fala de uma operação policial, de um jovem negro que morreu, a maneira como isso é falado, isso é mostrado para o grande público, é a maneira como a sociedade vai comentar no dia seguinte. É a maneira como o próprio favelado, que não está a par da história, que só soube por uma notinha no jornal, vai decidir a opinião dele. Ah, não, era bandido. Ah, não é. Entendeu o que eu estou dizendo? Exatamente isso. E aí, quando eu falo que o racismo estrutural ele passa por todas as camadas da sociedade, da estrutura da polícia, da estrutura do governo, quando você tem um prefeito que se diz progressista, um governador que apoia um presidente genocida, quando se tem um presidente que não está se importando, você não tem diversidade, você não tem cores, você não tem pluralidade, você não tem uma secretaria de diversidade, você não tem uma legitimidade para falar da sociedade como um todo. Como você vai falar de uma sociedade em que a gente tem a maioria da população brasileira negra? Como que você vai falar se você não tem negros ao seu redor? Se você não tem negros trabalhando contigo, se você não tem negros no poder? Então, essa é uma discussão, enfim, muito profunda que a gente precisa fazer, mas essa é a minha opinião aí sobre a situação do Jacarezinho e de outras operações policiais. Obrigada, René. Exatamente isso. A minha visão também é essa. Na verdade, não é opinião pública, né? É opinião publicada, né? Cada manchete, cada escolha da palavra, e aí falar nisso, assim, a gente pensa nas manchetes. Aliás, isso acontece tanto no sistema de justiça como na imprensa, né? Droga apreendida com uma pessoa negra na favela é tráfico. Droga apreendida com um branco no asfalto é uso. Não sei se vocês se lembram de um rapaz que foi, acho que ele era usuário, mas ele foi pego com uma quantidade de droga, não lembro direito. E ele era chamado de o traficante gato. Meu Deus do céu! Assim, é uma coisa impressionante, né? Você é escrachado, né? É escrachado. Oi, Claudinha, fala. Só um minutinho. Eu sei que eu deveria estar aqui só na posição de ouvinte. Não, você está aqui na posição de interveniente. Mas eu não resisto. Depois dessas falas tão brilhantes, né, do René, a fala do René nos toca profundamente, né? A fala de João Marcos, a tua fala, Simone. Eu só gostaria, assim, na qualidade de integrante do Conselho Nacional da JD, né, aproveitar a oportunidade da live para também dizer que o racismo estrutural é uma das pautas que mais tem nos ocupado, que mais tem guiado as nossas ações, né? Recentemente a gente decidiu, por unanimidade, ingressar com a ação popular no caso ali da destruição do acervo da Fundação Palmares, né? Recentemente também nós estamos fazendo ações junto ao vereador Renato Freitas, que também foi vítima de abordagens extremamente violentas por parte da Guarda Municipal de Curitiba em razão da raça, né? Participamos do ato de desagravo ao vereador Renato Freitas, né? E ouvindo aqui a fala do René, né? Muitas coisas que nos evoca essa fala, né? E essa questão da imprensa, né? A imprensa, o discurso hegemônico da imprensa, como ele é moldado exatamente por essas práticas, né?
racistas e coloniais. E eu diria também, Renê, como o discurso que a gente produz dentro do Poder Judiciário, sabe? E aqui eu faço gancho com a fala do João Marcos, né? Porque nós fomos criados dentro dessa estrutura. E muitas vezes dizer que o racismo é estrutural, né? O sujeito que não entende bem o que significa isso, ele diz, mas o racismo é estrutural, eu sou só uma peça na engrenagem, então a minha responsabilidade não é tanta assim. É mentira, é pelo contrário. Tomar consciência de que o racismo é um fenômeno muito mais profundo do que uma mera emoção, do que uma mera, enfim, uma questão meramente afetiva, né? Significa que a gente tem que ter uma postura vigilante, reforçada, muito mais redobrada, né? Então, a todo momento temos que nos desconstruir, a todos, né? Então, a fala do João também nos traz essa responsabilidade para o Poder Judiciário redobrada de se desconstruir a todo momento, né? E aqui eu lembro dos discursos que muitas vezes o Judiciário constrói, né? Me lembro daquela sentença da juíza que colocou na motivação que o sujeito era suspeito em razão da cor, que estava suspeito, né, numa atitude suspeita em razão da raça, em razão da cor. Quer dizer, ela colocou isso na sentença. Mas eu fico pensando quantos outros juízes pensam isso e não colocam na sentença, né? E aí está lá nas motivações, né, inconscientes da sentença, ou nas motivações ideológicas da sentença, para citar o nosso querido Rui Portanova também, né, conselheiro da JD. Então, isso nos traz essa responsabilidade cada vez mais, ainda mais redobrada, né? E ainda só para finalizar essa minha brevíssima participação, né? Aquilo que o René diz, né, o que a imprensa diz, o que o judiciário diz, o que as pessoas dizem, né, o discurso que se vai montando por força do racismo estrutural, mas muitas vezes é muito importante também aquilo que não se diz, os silêncios, né? E as ausências. E nesse momento eu queria só ressaltar aqui a ausência da Bruna nessa live, né? A Bruna não está conosco porque ela, na qualidade de mãe do Marcos Vinícius, ela está num ato de exumação do filho. Isso é uma coisa muito cruel, é uma coisa muito violenta. Então, a ausência da Bruna aqui na nossa live, né, eu acho que ela é um silêncio que tem que ser rompido, nós temos que dizer, né, nós temos que falar como que a gente pode viver numa sociedade em que a gente impõe esse sofrimento, além da mãe já ter perdido seu filho de maneira violenta, além do sistema de justiça não apurar adequadamente, além, né? Então, ainda submetê-la a mais essa necessidade, mais essa violência, né? Então, só, né? Uma gente... mãe que não consegue completar seu luto, o né? Seu uma luto. Dor de mãe que perde seu filho é eterno, mas o luto, ele é um processo. Sendo revitimizada todo o tempo, né? Entrar em contato com isso a todo tempo, né? Claudinha, já que você deu o seu pitaco rápido aí antes, isso. Eu queria que você falasse rapidamente, então, se assim essa questão do racismo estrutural, ela é um componente do ódio na sociedade. Com certeza, porque, na verdade, esse termo ódio, né, como ele tem sido atualmente utilizado pelo direito, né, no discurso jurídico, ele é um termo, vamos dizer assim, que ele é um termo guarda-chuva para todos os tipos aí de inimizades, de antagonismos, de formas de classificação dos seres humanos, tá? A partir de uma perspectiva hegemônica, de uma perspectiva dominante, né? Daquele grupo que você bem falou aqui, né, Simone? O grupo branco, proprietário, heterossexual, né? Cisgênero, enfim,
que ele também é um grupo identitário, mas não se percebe como tal, mas ele se coloca na posição de ter o monopólio de dizer quem são os outros grupos, né, identitários, e assim classificar a humanidade, né? E, além disso, né, os estudiosos do ódio apontam, né, que a própria modernidade, né, quando ela se estruturou, e o Estado moderno, quando ele se estruturou sobre a ideia de supremacia de um grupo vencedor e dos demais grupos vencidos, de um grupo, né, dominante e os demais grupos oprimidos, né? Uma relação sempre de subordinação. O Estado se estruturou dessa maneira, o Estado moderno, né? E a gente pode ainda fazer o link ainda com as epistemologias coloniais que trazem essa dinâmica, né, do colonialismo. E os estudos decoloniais nos apontam que a raça ela foi criada pelo capitalismo, né? A raça ela é uma criação do capitalismo. Então, a partir do momento, né, que o capitalismo nasce, e ele nasce ali no mercantilismo, ele nasce ali no processo de cercamentos na Europa, ele nasce a partir da ordem do plantation, né? O colonialismo ele só funciona com base no dispositivo raça, e esse dispositivo raça, né, que biologicamente está totalmente ultrapassado, né? Mas ele funciona nessa sistemática de classificação e hierarquização dos seres humanos, e essa constante, essa inimizade constante, essa hostilidade constante que vai azeitar, de certa forma, as engrenagens do próprio Estado moderno capitalista, e agora muito mais turbinado com o Estado moderno neoliberal, né? Então, o ódio se insere dentro dessa grande lógica. Então, o racismo ele é uma das várias manifestações de ódio dentro desse grande sistema, né? Então, sim, a resposta é sim, né? Temos que lutar contra, né, o tempo todo. Maravilhosa, Claudinha. Agora eu vou fazer é a última rodada, já desistiu, acho que o André não sei se o André vai entrar, vamos ver. Mas eu queria, começando pelo João Marcos, depois com o Renê. João, primeiro eu queria que você falasse, assim, como é para você... primeiro, sim, se você tiver alguma história maravilhosa daquelas que você conta nas suas crônicas, a gente gostaria de ouvir. Mas eu queria saber, assim, como que é para você a administração, a administração mesmo dos excluídos, né, dos indesejados, porque nós trabalhamos com isso, né? Nossas salas de audiência é uma sala de audiência em que desfilam os indesejados da sociedade, né? E a sua face é negra, né? O tempo todo, né? Nós vemos isso no nosso trabalho. E você lida com um encarceramento que não foi você que encarcerou, mas você tem que administrar esse encarceramento. Embora eu ache que o juiz de vara de execuções penais é a competência mais assim, gratificante na área criminal, porque é um juiz para reconhecer direitos. Assim, no frigir dos ovos. Mas eu queria saber o que é, assim, você é aquele juiz que pisa na cadeia, que pisa o chão da cadeia, que olha no olho daquela miséria que se tornou, que é as nossas cadeias, terceira maior população do mundo de encarcerado, uma geração, como eu disse no início, uma geração de jovens negros, né? Uma geração emparedada. Como é para você administrar isso? É muito duro. É muito duro. Tempos atrás, um jovem juiz disse assim: João Marcos, estou pensando em ir para a execução penal, o que você me diz? Olha, pensa bem, né? Porque é difícil. Ao mesmo tempo que você tem que ter a noção de que existem pessoas
que estão lá precisando da sua atuação e que estão lá neste momento agora, né? 18h05, estão lá passando frio ou passando fome ou sendo violados. Você, como ser humano, também tem fragilidades e não sabe até que ponto você vai conseguir enfrentar tudo isso. Mas quando eu faço esse comparativo e eu coloco muito nas minhas crônicas que são uma forma de sublimação, né, do caos que eu vivo internamente e externamente, uma batalha. E eu disse para aquele juiz, olha, se você for casca grossa, vai. Porque casca grossa e com percepção, com análise crítica e que saiba qual é o seu papel nisso tudo, né? Que é o dever de aplicar, de garantir a Constituição. Porque ao longo do tempo eu tenho percebido e nos coletivos, nos movimentos sociais que eu tenho participado, eu tenho visto que muitas vezes o jovem branco idealista ele vai para frente de batalha, mas na primeira paulada ele desiste. Diz, não me quiseram aqui. Epa, pera lá. Esse pessoal está todo dia batalhando para sobreviver. E você teve uma pequena paulada na tua cabeça e agora você vai desistir? Não é assim que funciona. E eu tenho visto isso ao longo do tempo. Aliás, tem uma cantora sensacional, que é a Bia Ferreira, né? E ela tem uma música que se chama De Dentro do AP, que ela fala exatamente assim, aquele jovem que quer fazer as coisas, mas não tem noção da realidade, não cumprimenta a mulher que está vendendo marmita na esquina, né? Então é muito árduo. Mas eu queria assim dizer que é preciso que dentro do meu trabalho, dentro dos meus estudos, nós precisamos nos subsidiar de fundamentos científicos, históricos, porque não é fácil você todo dia ouvir bandido bom é bandido morto, tá com pena, leva para casa. E se você não tiver uma centralidade acadêmica, científica nisso, você acaba se perdendo. E essa a centralidade, esse conhecimento acadêmico, você tem que buscar. E aí, quando eu digo que você tem que buscar, é porque eu fui buscar alguns conhecimentos, alguns saberes, para concluir, não só empiricamente com a minha vida, mas também cientificamente, que o nosso sistema penal, o nosso direito penal é racista. As nossas cadeias têm cor. É a cor preta. É isso. E por quê? Porque está no nosso DNA racista, na nossa cultura racista. Nós estávamos falando antes, né, de abrir essa live, sobre o fato de que o próprio Alessandro Barata, né, Simone lembrou, o Alessandro Barata, saudoso Alessandro Barata, autor do Labeling Approach, da estigmatização, dizia as cadeias têm que ser piores do que é a realidade da vida das pessoas aqui fora, porque é assim que se justifica e se legitima a maldade dentro de uma cadeia. É claro, e isso está em todos os setores, em todas as camadas da população. Dia desses, quando eu fui numa escola falar com adolescentes sobre violência, uma escola mais periférica, tinha uma mulher, ela era servente, provavelmente, da escola, era à noite, ela ficou lá nos fundos da escola assistindo a minha fala, eu falando sobre superação da violência, sobre o respeito à dignidade da pessoa humana, que a gente tinha que dar condições às pessoas que estão presas, um mínimo existencial delas lá dentro e tudo mais. E quando eu abri as palavras, e os adolescentes perguntam muito e perguntam sobre tudo, e é assim, uma coisa, e o papo é reto mesmo, sobre drogas, sobre sexualidade, e tem que ser claro com eles, porque eles merecem esse respeito.
Mas aquela mulher lá atrás que levantou o braço e falou assim: o senhor fala de melhorar a vida de quem está dentro da prisão, daqueles bandidos, mas o meu filho foi assassinado na frente da minha casa e o assassino, até hoje, anda por aí. A minha vida é muito pior do que quem está lá dentro. É muito difícil isso, é muito difícil. O que eu podia falar para aquela mulher? Assim, se eu não tenho o que falar, não sinto a dor que a senhora está sentindo. Mas o que eu posso lhe dizer é que a minha vontade, a minha luta é para que outras mães não percam outros filhos nas portas de suas casas, assassinados. E é por isso que a gente tem que começar a ter o entendimento de que o que leva uma pessoa a ser presa e como que a gente deve tratar uma pessoa que está privada da liberdade. E, ao final, ela foi lá, ela me abraçou, nós choramos, e ela agradeceu que, pela primeira vez, um juiz a tinha ouvido, né? Então, é muito difícil, mas essa ideia, realmente, eu falo esse exemplo, mas isso não é a regra, porque as pessoas economicamente mais vulneráveis, em geral, entendem a necessidade de se preservar a dignidade de uma pessoa e condições mínimas de vida dentro de uma prisão. Ou quem não entende é a classe média, né? E a classe rica, em geral, essa não entende. E aí, eu preciso trazer a fala o fato desse racismo que remonta à época da escravidão. Imagina que o Código Penal de 1830, olha só, o debate do parlamento para a elaboração do Código Criminal de 1830. Qual era o debate na época? Sobre determinadas penas para negros que cometiam crimes. E ficou definido, muito embora poucos parlamentares fossem contra, a grande maioria aprovou no seguinte sentido: se um negro cometesse qualquer tipo de crime, a pena que ele receberia, mesmo que o juiz aplicasse uma pena leve, de uma advertência, de uma prisão de uma semana, de uma prisão de um mês, automaticamente seria convertida ou para a pena de morte, ou para açoite, ou para galés. E qual era a justificativa? Qual foi a justificativa que impregnou esse Código Criminal? A justificativa foi o seguinte: o negro já vive na senzala, em condições ruins. Se nós não tornarmos a cadeia pior do que uma senzala, ele vai cometer os crimes. E ele vai, então, para uma cadeia onde ele vai ter uma vida melhor, onde ele vai ter lá, o selvagem como ele diziam, vai ter uma vida melhor lá. Então, a gente tem que colocar medo nesse povo. Esse é o discurso que nós temos hoje no nosso parlamento, de tornar as cadeias lugares onde você não deseja ir, porque é pior do que a vida aqui fora. E isso é impregnado na nossa sociedade. Com o passar do tempo, com a abolição da escravatura, inconclusiva, nós sabemos, o René sabe melhor do que nós, inconclusiva, né? A disciplina rígida, cruel, de dentro dos engenhos, foi para o sistema penal. Porque a abolição veio e os brancos sentiram medo. E disseram: como agora os negros estarão livres e eles virão para cima de nós? Nós precisamos nos garantir. E foi o direito penal. Foi o direito penal que foi utilizado ali naquele momento. Tá? Então, isso é ao longo do tempo que vem acontecendo. Quando a gente fala de criminologia, você fala de criminologia crítica, da estigmatização, né? da criminologia, a fábrica do cárcere, do Foucault, mas nós não podemos nos esquecer do fator racial, racista, que a América, especialmente, tem, e o Brasil, muito mais. E isso a Vera Regina Pereira de Andrade traz, Juarez Cirino dos Santos, Juarez Tavares, Nilo Batista, né?
o Zaffaroni, falando sobre essa questão terrível do nosso sistema de justiça criminal e de sistema prisional, marcado pela cor, que é a cor negra. Agora respondendo a sua pergunta, Simone, quando eu vou na cadeia com essa concepção, e eu preciso explicar, porque as pessoas, inclusive eu tenho um livro que se chama Crônicas de um Juiz que Solta. Porque as pessoas dizem assim, João Marcos, por que esse juiz não vai nos hospitais? Por que ele não vai nas escolas? Por que ele só fica querendo proteger bandido? Aí eu tenho que explicar que a minha função de juiz da execução penal, eu sou pago pelo Estado para fiscalizar as condições de uma prisão. E se eu sou pago pelo Estado para fiscalizar as condições de uma prisão, eu vou fiscalizar, porque eu tenho o dever legal e constitucional de fazer isso. O André está entrando aí. Oi, André. E aí, querido, tudo bem? Tudo bem? E então eu sou pago para ser o juiz que solta, porque o juiz da execução penal, não existe pena perpétua no Brasil, nem prisão de morte, mas eu vou entrar nessa situação da prisão perpétua e pena de morte. É o juiz que uma hora vai devolver, autorizar a volta dessa pessoa para a sociedade livre, tá? E quando eu digo que não, agora falando que não existe pena de morte no Brasil, ora, os juízes, nós juízes, temos que saber, nós juízes criminais, os juízes criminais têm que saber que no momento em que eles aplicam uma sentença condenatória e eles aplicam uma pena, aquela pena que eles aplicam naquele dispositivo, 5 anos e 4 meses de reclusão no regime inicialmente fechado, 8 anos no regime inicialmente fechado, 4 anos no semiaberto, aquela pena vai ser ultrapassada. A pessoa vai para a cadeia e ela vai ser condenada a ser contaminada por tuberculose, por leptospirose, por hanseníase, por Covid. Vai ser condenada a morrer. E é terrível o número de processos que eu julgo extinta a punibilidade pelo óbito. Tanto de morte dentro da unidade prisional, quanto fora, porque marcado para morrer. E isso é uma das coisas mais difíceis para a minha vida e para o meu trabalho. Situações em que eu fiz a audiência, o rapaz pediu, dizendo, eu quero voltar para minha família, eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha filha, eles precisam de mim, doutor, me ajude. E não havia possibilidade de soltura, porque a lei não permitia, e olha que eu faço uma filtragem absurda na questão de possibilitar a liberdade. E uma semana depois eu fui comunicado que ele foi morto no pátio de sol por estoques. Eu lembro da face dele, olhando para mim e pedindo. E isso tem acontecido o tempo todo. Só que, é claro, existem situações que você precisa, que te trazem satisfação, e eu queria encerrar essa parte da minha fala contando uma situação que foi menos triste, menos trágica, e que isso me sustenta. Porque eu jamais deixei de ir na prisão fazer as inspeções durante a pandemia, porque eu entendo que o juiz da execução penal faz um trabalho essencial e não existe a possibilidade de fazer trabalho remoto, fiscalização remota, não, isso não é impensável. O juiz tem que ir para a prisão, tem que sentir o chão da prisão. Eu tive ontem lá, numa das unidades, fazendo inspeção, conversando com os diretores e depois me reunindo com os presos, representantes dos presos de um determinado pavilhão no pátio de sol. Então, eles vêm, eu não estou entrando nas celas por causa da Covid, muito embora agora todos estejam já vacinados, felizmente, com a primeira dose, isso foi uma batalha, né? Que foi uma batalha que sofri ataques de todos os lados, porque eu solicitei informação e agora foram vacinados.
Mas depois eu fui lá, daí eu faço uma roda de conversas e eu perguntei para eles, então, sobre tudo. E eles estavam com problema de água fria, né? De um frio de Joinville, terrível, do sul do Brasil. Mas eu fiquei no pátio de sol das 10 da manhã até 1 da tarde conversando com eles. E à 1 da tarde, eu entrei no meu carro e vim para o fórum. No meio do caminho, eu parei para almoçar. Num restaurante arejado, não era fechado. Eu tenho essa possibilidade, eu tenho esse privilégio de poder almoçar no local em que é arejado. E eu tirei a minha máscara, aquelas cirúrgicas. Naquele primeiro momento, eu tirei a minha máscara, peguei um guardanapo, coloquei a minha máscara em cima da mesa e almocei. Paguei a conta e quando eu fui colocar a máscara, mas o cheiro daquela máscara era algo insuportável de respirar. Ainda bem que eu tinha outra máscara no carro. Eu fiquei no pátio de sol e aquela máscara captou tudo. Imagina o que é dentro de uma cela. Por isso que eu digo, o juiz tem que ir no chão da prisão. E numa dessas vezes, no final da nossa conversa, um dos presos, um dos rapazes, um jovem negro, porque, muito embora Santa Catarina seja um estado com percentual maior de brancos, proporcionalmente continua com um número muito maior de negros, né, pretos e pardos nas prisões, porque esse é o foco, né, da nossa necropolítica, do nosso direito. E ele, daí no final, ele disse assim, doutor, eu tinha uma cartinha para ler para o senhor. Daí eu falei assim, então, vai ler, né? Aí ele levantou, tirou, desembrulhou desse tamanho e ele se postou e começou a ler. E era uma análise crítica de uma crônica constante num dos meus livros sobre a estigmatização, sobre a violência, sobre a opressão, sobre o abandono da primeira infância, sobre a evasão escolar. E ele foi lendo com português escorreito e ele terminou. Ele falou, olhou para mim, daí eu fui do lado dele, ele falou assim, é isso, né, doutor? Eu olhei para ele e falei, é isso mesmo. É isso mesmo, tudo que você disse. Então, ali eu vi uma perspectiva de um ser humano que estava se ressignificando. E eu saio da prisão não acreditando na prisão, não acreditando no sistema, mas eu saio acreditando no ser humano. E é por isso que eu continuo indo na prisão, né? Mas era isso. Obrigado, Simone. Agora é o André ali. Obrigada, João. André, meu querido amigo, obrigada por ter conseguido vir. André Luiz Nicolite é doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, UF, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, professor permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da UniFG, Guanambi, Bahia, autor de livros e artigos jurídicos, entre os quais o Manual do Processo Penal, da editora Plácido. André, meu queridão, meu amigo, meu companheiro de lutas, um dos meus mentores. Hoje nós estamos aqui discutindo um assunto que é assim, você vive falando sobre ele, você é uma autoridade sobre esse assunto. Você e o René falam do seu lugar mesmo de fala, mesmo de quem sofre na pele toda essa questão. E nós estamos falando aqui sobre racismo estrutural, estigma penal, e eu
queria ouvir de você qual a sua visão de como o racismo ele é um elemento para o estigma penal no nosso sistema de justiça. Bem, primeiramente, boa tarde a todas, a todos, a todos. É uma alegria, não tanto, né, Simone, estar aqui, porque eu tenho que fazer uma ressalva, mas queria, antes da ressalva, cumprimentar a todos. André, deixa eu só falar que você não é a JD, embora todo mundo ache que você é a JD, eu você não é. Não sou por circunstâncias alheias à minha vontade. Mas cumprimentar o Renê, bom te ver aqui, caro irmão. E dizer, Renê, que a gente não aguenta, né? Num ano em que essa questão racial está tão intensificada, né? Os nossos amigos, ninguém chama a gente para tomar um chopp, até porque está em momento pandêmico. Então, todo mundo só chama a gente para falar e falar sobre um monte de problema. Eu agora, pelo menos, saí, estou chegando agora, que eu estava num evento mais leve, eu estava entrevistando a Vilma Mello, num programa chamado A Palavra É, e nesse caso a palavra é cinema. Então, a gente estava falando sobre cinema, sobre teatro. Óbvio que, né, uma atriz preta, primeira ganhadora do prêmio Shell de teatro, obviamente a gente estava falando também das questões raciais, do racismo, mas falar disso, né, na esfera do cinema, do teatro, pelo menos nos dá uma leveza um pouco maior, né? Agora eu caio aqui, a gente, já estou vendo o cárcere, a máscara com o cheiro do cárcere, aí já entrei numa atmosfera absolutamente daquilo que há de mais doloroso para a gente, que é o sistema penal, né? Que é algo que eu sempre repito, foi cunhado para os negros e negras, né? Principalmente os negros, homens negros, corpos negros, são aqueles que mais visitam o cárcere. Somos praticamente 800 mil presos no Brasil, e a sua maioria absoluta, né, são de pessoas pretas e pardas, ou seja, negras. E isso não é uma construção episódica, não é um improviso, não é uma coincidência. Isso é um projeto, mas não é um projeto recente. É um projeto que coincide com a história do Brasil, né? O Brasil, quando surge desde o Império, nós tínhamos a Constituição de 1824, o Código Criminal de 1830, né? Nós tínhamos no resto do mundo, ou digamos na Europa branca, parte da Europa eurocêntrica, né? Nós tínhamos, então, o iluminismo, o liberalismo como ideologias, como filosofias, e que, inclusive, chegaram no Brasil e influenciaram sobremaneira a Constituição de 1824 e o Código Criminal de 1830. No entanto, não a todos, porque aquele humanismo nunca foi reconhecido aos negros. Então, apesar das ideias liberais, do Código de Influência de Beccaria, dos ideários iluministas, humanistas, que graçavam no Brasil naquele início, né, no Império, para o negro aquilo nunca existiu. Nunca existiu liberalismo, nunca existiu iluminismo, nunca existiu humanismo, porque não nos era reconhecida a condição de humanos, né? E o que nos era relegado à escravidão e à morte. A necropolítica talvez tenha sido registrada pela primeira vez exatamente na previsão de morte para aqueles escravos que se insurgissem. O debate da pena de morte no Brasil se deu em função da manutenção da escravidão. Nas comissões se discutia, olha, ou se acaba com a escravidão, ou se acaba com a pena de morte. Mas não dá para acabar com a pena de morte e continuar com escravos. Então, a pena de morte legalizada que existiu no Brasil existiu por causa dos pretos, né, dos escravizados. Né? Em 1835, a necropolítica se aprofunda, porque a partir de insurreições que ocorreram em Minas e no Nordeste, né, 1833, 1835 no Nordeste, se transformou a lei, né, criando uma lei de 1835 que tornava a pena de morte inapelável aos negros insurgentes.
a partir de 2 episódios de insurgência. Então, essa foi a nossa realidade do Império, né? A morte programada, legalizada, né? Com debates no Senado, com explicações do imperador, através de seu ministro da Justiça, por que não estava executando as sentenças de morte, e que, se o imperador quisesse fazer filantropismo, que ele abolisse de vez a escravidão, porque não era possível manter a escravidão e não executar as sentenças, que ora não eram executadas porque havia nulidades, ora porque o imperador sentava nos processos e não decidia, porque ele resistia a fazer as execuções. Ou seja, então existia aquela tensão motivada por uma questão econômica. Classe e raça sempre andaram juntas. Quando veio a abolição e, em seguida, a República, nossos problemas não acabaram. Ali começa o encarceramento em massa, porque quando veio a República, a primeira lei que se criou não foi uma Constituição nova no Brasil, foi um novo Código Penal, de 1890. Esse novo Código Penal veio para dar conta da nova realidade brasileira, que era a abolição. Negros recém-libertos, que representavam um medo para aquela sociedade. Negros recém-libertos, que não foram incluídos como mão de obra assalariada, porque houve uma política nacional de importação de mão de obra branca, e os negros ficaram relegados à sua própria sorte, como vadios, como vagabundos, ocupantes das praças. E era preciso, então, para usar a expressão do Rubens, controlar esses indesejáveis, né? E como controlar esses indesejáveis? Pelo encarceramento. Criminaliza-se a vadiagem, criminaliza-se a capoeira, criminaliza-se os cultos afro-brasileiros, né? De modo que ali começa um processo de encarceramento da população negra no Brasil, né? Que só se desenvolve e culmina com o que nós temos hoje de 800 mil pretos. Por isso, presos pretos. Por quê? Então, se associa essa imagem do negro ao suspeito, ao suspeito, ao criminoso e etc., né? Isso é uma construção que vem do cinema americano, mas não estou falando do cinema americano agora, estou falando do cinema americano pós-abolição, né? Quando se constrói o mito do negro estuprador, etc., né? Então, isso é uma construção de muitos anos, muito robustas. E não à toa você entra, às vezes, como vítima, como aconteceu recentemente, como vítima numa delegacia de polícia para registrar uma ocorrência, e você sai como suspeito de receptação, porque toda a estrutura, né, está formada para olhar o negro, né, não como vítima, mas ele é aquilo que eu chamei um recente artigo publicado no Migalhas recentemente, exatamente, ele é o suspeito natural, né? Então, busca-se investigar, desconfia-se dele, né? Como diz o Emicida, né? Olha, cuidado, não voe tão alto, naquela preciosa Smile, né? Não voe tão alto, né? Porque se não querem te ver nem livre, que dirá te ver rei. Estão esperando você vacilar, porque para dizer, não falei, exatamente isso. Então, mesmo quando você é vítima, esse cara não é tão vítima como você pensa. Vamos ver isso com calma, direitinho. Vai ver que ele tem uma bronca, uma multa de trânsito, uma passagem qualquer, alguma coisa ele deve ter, porque ele não pode ser, né, isso tudo que parece ser. Essa é a sina construída. E isso associa-se a isso a baixa representatividade de negros e negras em postos que não de subalternização, de subalternidade. Então, quando você não vê negros no judiciário, no Ministério Público, na polícia, na Defensoria Pública, né? Agora eu estava falando com a Vilma Mello, e ela falou assim, agora eu tenho uma obrigação com os meus que vêm atrás de mim, de não aceitar um papel em que eu só tenho que entregar um copo d'água, porque eu sou uma mulher que ganhei o prêmio Shell de teatro. Então, e isso significa que aquelas meninas e meninos jovens vão olhar para mim, poxa, se ela, uma mulher preta, ganhou um prêmio Shell de teatro,
eu também posso. O meu lugar não é mais somente entregar uma bandeja numa cena qualquer, é ganhar o prêmio Shell. Então, se ela, depois de 33 anos, passa a simplesmente carregar uma bandeja, ela passa a representar para essas pessoas aquilo que, poxa, depois de 33 anos, ela só carrega uma bandeja, né? Qual é a referência? Então, ela dizia, eu achei lindo, eu tenho uma obrigação de que, por mais que aquilo represente dinheiro e que me faça falta, eu não posso aceitar esse papel, porque eu sei que isso significará para aquelas gerações futuras uma quebra de referência. Então, ela compreende e pratica muito bem aquilo que a gente espera de representatividade, né? Porque a partir do momento que você só vê negros nas capas policiais, né, nas sessões policiais, você cria e reforça esse estereótipo, né? Porque você não vê negros e negras também em espaços de sofisticação intelectual, de importância política, de desenvolvimento de poder. Então, é importante a gente ter essa visão de que é importante ampliar a representatividade de raça e gênero em todos os espaços, né? E isso é um exercício, Simone, importante. A gente estava falando hoje num grupo, né? Porque a gente precisa acabar com isso, né? De tipo, olha, a gente não chama porque não tem quem fale, a gente não conhece quem fale, não tem gente que conheça do tema para ocupar esse espaço. Eu acho que tem que procurar, tem que conhecer, tem que dar espaço, tem que convidar, porque as pessoas que são responsáveis não vão ir falar sobre as coisas que elas não dominam. E a gente sabe que mesmo uma pessoa como eu, que teve uma trajetória inteira falando sobre processo penal, sobre dogmática penal, e que muito recentemente vem sendo chamada a falar sobre racismo e outras questões, a gente sabe que a gente tem capacidade para isso, e que muita gente tem capacidade para isso, mas que, mesmo assim, o nosso percurso é diferente. É muito mais difícil para mim. Hoje eu olho ao meu redor, eu praticamente não conheço professor de processo penal, né, negro que tenha espaço e que tenha, digamos assim, uma repercussão no cenário. É óbvio que isso se dá por apagamentos, por falta de oportunidade, mas se dá também porque é difícil conquistar esse espaço. É muito fácil para o negro entrar na prisão, mas é muito difícil para ele entrar na universidade, e quando entra é muito difícil entrar no mestrado, e quando entra no mestrado é muito difícil entrar no doutorado, quando ele entra no doutorado é muito difícil ele escrever um livro, ser convidado para um evento, etc, etc, coisa que para os brancos é um privilégio, ocorre com muito mais fluidez, né? Muito mais fluidez. E, às vezes, o negro, mesmo com competências dogmáticas, etc., assim como a mulher, é convidado para falar o quê? Sobre racismo, sobre gênero, como se a mulher só pudesse falar sobre gênero e os negros só pudessem falar sobre raça, como se a gente fosse especializado em racismo. Quem é especialista em racismo são os brancos, como diz Silvio Almeida. Então, eu tive a sorte, né, de toda a minha trajetória falar de um monte de outras coisas. Assim, mas sou chamado agora para falar muito sobre essa questão, e tenho até me esforçado muito de estudar muito mais esse tema. Tenho estudado mais esse tema do que dogmática. Agora são 30 livros sobre filosofia, sobre questão da negritude, da branquitude, das questões raciais, e 2 livros lá para olhar e lembrar, ou a jurisprudência para revisar, e etc. Tamanha a exigência do debate atual. Eu me sinto feliz de participar desse debate, mas é importante saber que existem negros e negras no Brasil que estão discutindo uma série de questões complexas e dogmáticas e não têm visibilidade. Então, essa questão do estigma penal trafega muito nessa frequência, né? De termos assim uma dimensão do negro como o suspeito, o réu, o criminoso, etc., e não termos a visibilidade dos negros talentosos que produzem, etc., no Brasil. Então, nós precisamos trabalhar em 2 eixos, de dar voz, de dar visibilidade,
de digamos assim, ampliar a representatividade de negros e negras no Brasil, né? E como uma estratégia também de diminuição desse racismo e desse estigma dos negros que ainda são subalternizados, periféricos e etc. Porque quando você tem um delegado, quando você tem um juiz, um promotor sensível, com letramento racial, que já estudou, que participou de debates, que conhece o pensamento e dialoga com a negritude, ele vai trabalhar melhor o tema. Porque eu vejo hoje que mesmo juízes, delegados, promotores, que têm uma perspectiva humanista, liberal, bem intencionada, até mesmo antirracista, falta substância. E que não conseguem perceber as sutilezas das questões raciais, como eu vi também as questões de gênero, como quando passei pela violência doméstica. A violência doméstica me ensinou muito, né? Me ensinou o seguinte: essa questão de gênero, isso não é um negócio que você vai para lá e toca aquela vara, uma das varas mais complexas que eu já vi na minha vida. Mais complexa. Recentemente, a discussão que envolveu o jovem da bicicleta elétrica do Leblon, uma das questões dogmáticas mais complexas, porque como tipificar aquilo? Você tem ali 4, 5 correntes, aquilo é exercício arbitrário das próprias razões, aquilo é calúnia, aquilo é racismo do artigo 20, é injúria racial. Ninguém se entende, isso é uma questão dogmática complexa. E quem melhor que aqueles que passam por essas circunstâncias, né, da vida, ou seja, de ter a sua pele marcada pela cor da noite e trazer para si uma série de infortúnios por conta desse olhar racista, para interpretar e discutir essa dogmática. Então, a gente precisa repensar essas questões todas que envolvem o sistema penal e a própria doutrina, a própria dogmática, os próprios espaços acadêmicos e de poder relativamente a esses fatos. Eu acho que é mais ou menos por aí. André, querido, muito obrigada por você ter se esforçado e chegado a tempo. Muito obrigada. Ó, isso é só amigo que faz mesmo. Amigo assim, ó. Corréu e amigo. Corréu. Corréu. André é meu corréu no processo, vocês sabem, né? No PAD, que nós respondemos. Está quase arquivado aquilo. Vai arquivar um momento. Vamos já encaminhados para o final. O René, a quinta live dele hoje, André. Quinta live desse menino. Homem requisitado. Eu quero dizer, agradecer a todos vocês e homenageá-los todos em nome da Bruna, que não pôde vir hoje por um motivo muito justificado. Dizer para vocês que essa live, para mim, é um divisor de águas, os amigos mais próximos, os entendedores entenderão, e dizer que esse é um assunto que, para mim, é muito caro, porque, para mim, o racismo, assim como o feminismo, como o anticapitalismo, eles são questões imbricadas e a nossa luta é a mesma luta. É uma luta que tem que ser junta, tem que ser. Nós queremos uma sociedade melhor, e nenhuma sociedade é boa com ódio, como diz a Claudinha, né? E o racismo é um elemento de ódio, como ela explicou aqui para a gente tão didaticamente. Renê, quero te agradecer muito, nós estamos em contato e vamos fazer aquela nossa aproximação com a favela, já estamos na nossa articulação. Vamos, João, sim, com certeza. Vamos. João, muito obrigada. Quero agradecer também a sua presença, disponibilidade. André, meu querido amigo, vamos continuar a nossa. Vocês querem falar alguma coisa para se despedir? Claudinha, obrigada por você ter divado. Um minuto que fala já diva completamente. Se vocês quiserem usar a palavra para se despedir. Eu agradeço a Simone a oportunidade, parabéns, né, por nos reunir aqui e
dizer assim que os tempos são duros, são difíceis para todos nós. Mas para muitos outros sempre foi difícil, sempre foi muito duro. E o mínimo que a gente tem obrigação de fazer, eu tenho obrigação de fazer, é de me manter forte, lutando, sendo antirracista, antifascista, antimachista, antipatriarcal, anticolonialista. Todos os dias da minha vida. E isso não é um favor. Isso é um dever humano, cidadão de civilidade. Se não for assim, é apagar a luz e jogar a toalha. E não será assim. A gente vai continuar forte e juntos. E a gente vai vencer, porque essa onda vai passar. Tá bom? Obrigado, um abração a todos. Adorei te ouvir, Renê. O André nem se fala. Obrigada, João. Renê, quer se despedir? Obrigado demais. Para mim foi uma honra muito grande estar passando com vocês e vamos continuar conectados. Vamos. André? Bem, eu peço mais uma vez desculpa por ter chegado ao fim, não ter ouvido a Cláudia. Parte do João eu consegui ouvir, Renê, lamentavelmente eu não ouvi. Não sei se vai ficar gravado aqui depois para a gente poder acompanhar. E, enfim, aqueles e aquelas que estão assistindo, eu não pude, enfim, interagir ou responder, mas eu fico à disposição nas redes, no direct, mande aí a eventual pergunta, ponderação, que a gente vai interagindo e seguindo na resistência sempre, gente. Muito obrigado aí, foi um prazer. Claudinha, quer se despedir? Também quero agradecer a oportunidade, né? Entrei aqui para fazer enfim, né? Dar esse apoio técnico, mas foi um prazer muito grande, né? Poder estar participando e principalmente de estar aqui, ouvir o André, ouvir o Renê, ouvir João Marcos, Simone, sempre é um grande aprendizado. E no início da fala do Renê, né? Ele disse a quinta live e a gente está cansado de tanto participar de eventos e da coisa sempre, mas o que a gente pode te dizer, né, Renê, é que estamos juntos, né, e não dá para a gente jogar a toalha, como diz o João Marcos, né, vamos continuar resistindo, vamos em frente, e a JD, né, é parceira nessa luta antirracista sempre, tá certo? Então, muito obrigada. E obrigada ao Fórum Social Mundial também pela oportunidade de trazer esse tema para a agenda, né? Muito obrigada. Então, vamos agradecendo a todos, encerrado o nosso evento. Obrigada de coração a todos vocês. Na luta sempre.